Bem-vindos a Telesacra, bem-vindos meus caros Balança. Vamos então, bem bom ano 2026, espero que tenha tudo a começado bem para este ano. Vamos ver então uma pequena leitura para este mês de janeiro. Independentemente de quando estejam a ver este vídeo, pode ser que haja aqui alguma mensagem relevante. Apesar deste vídeo ser de janeiro de 2026, não há propriamente uma dimensão de tempo associada. O meu objetivo não é a previsão do tempo, a ver se vai estar sol ou se vai estar chuva, apesar de, pronto, naturalmente aparecer nas cartas, mas o objetivo é realmente podermos explorar aspectos da psique, aspectos positivos e negativos, que são relativos, né, mas têm a ver com a nossa interpretação para o nosso desenvolvimento pessoal ao longo da vida. Esta leitura então vai direcionada para as pessoas com afinidade ao arquétipo ou ao zodíaco de Balança, quer sejam de Sol, de Lua, de Vênus, de Marte ou de Ascendente. E obviamente não se guiem apenas por aquilo que eu falo, isto é uma leitura coletiva, uma leitura geral, nem todas as pessoas vão ressoar com aquilo que eu vou dizer, por isso mantenham a mente aberta, observem as imagens, a simbologia, e pode ser que eventualmente possam interpretar alguma coisa que eu não venha aqui a comunicar. Com isso, vamos então arrancar com esta leitura para então Balança, onde logo para começar, na situação presente, temos uma etapa de curiosidade, de iniciativa em tentar desenvolver certos conhecimentos. Então pode ser que alguns de vocês tenham começado este ano 2026 com as intenções de aprender sobre algo, ou tirar algum curso, ou querer pesquisar mais sobre algum assunto que vos apaixone. Não estão propriamente para estar a defender ideais de egos ou de certas ideologias de estarem superior aos demais, mas pelo contrário, acho que isto é uma carta geralmente, não digo humilde, mas tem a ver com a energia de aprendiz. Então começa logo aqui ao princípio com esta energia de a possibilidade de alguns de vocês estarem em modo aprendiz, a tentarem aprender sobre alguma coisa. No entanto, há certos bloqueios. Aliás, estes bloqueios podem ser inclusive o catalista para serem aprendizes. É como uma pessoa passa anos e anos a desenvolver-se e muitas vezes vai haver, criou uma jaula dourada, e depois sente a necessidade de renovação, de transformação, e parte dessa transformação está associada geralmente com bloqueios, né? Porque a pessoa passou anos e anos a construir-se e a desenvolver-se, e a tudo aquilo que parecia bom chega a um ponto onde às vezes está desgaste, está velho, está a energia já está já está desgasta, por assim dizer. Então a pessoa tem uma necessidade de renovação. E aí muitas vezes a pessoa quer empreender numa nova etapa da sua vida e vai ter que aprender alguma coisa. Né? Como basicamente quando a gente chega a certas alturas da nossa vida, temos talvez essa necessidade. E apesar da pessoa se calhar ter mestria em vários aspectos da sua vida, isso já não vai estar a servir tanto para a próxima etapa, onde a pessoa tem que ser humilde, tem que estar aberta para os conhecimentos e deixar ir, por vezes, certas crenças ou hábitos do passado. Aqui está uma história muito engraçada que me lembrei agora, que está associada exatamente aqui com isto, com o pajem de espadas, com a Issa, que é o gelo, que eu associo geralmente com os bloqueios. Então é aquela história como é que se chama? Com o tacho. Então isto é, a nossa aprendizagem ou a nossa experiência funciona um pouco como um tacho, né? Onde a pessoa, então, para poder realizar a sua receita, para poder preparar alguma coisa, esse tacho tem que estar limpo, né? Aliás, há 3 condições para podermos aprender na vida. E isso está associado com
a tal analogia do tacho, que é, então, há 3 condições. Quais são? O tacho tem que estar limpo, o tacho não pode estar roto e o tacho não pode estar ao contrário. Então o que é que isso quer dizer? A pessoa até pode estar a querer aprender, mas já vem com ideias pré-concebidas, então o tacho está sujo. Então a receita, ou aquilo que for cozinhado dentro desse tacho, não vai sair como deveria ser, né? Porque já está com restos de outras coisas que foram preparadas lá dentro. Então isso aí tem a ver com quando a pessoa quer empreender uma fase nova, mas já vem com julgamentos ou ideias pré-concebidas sobre isso, o que dificulta a aprendizagem, né? Naturalmente. A outra é então o tacho furado. Então o que é que acontece? A pessoa até pode querer aprender, mas se o tacho está furado, não importa o que for dito, a pessoa tipo ouve, mas esquece. Né? Não tira apontamentos, não sente afinidade, não sente realmente desenvolvimento. É como se estivesse a aprender por aprender, porque alguém lhe disse que devia de aprender, ou porque com isso vai ter um certificado, ou vai ter oportunidades para novos trabalhos, isto e aquilo e aquilo outro, mas muitas vezes a pessoa não se sente alinhada com isso, né? E então lá está, tem que ter um tacho como deve ser, tem que preparar o seu tacho sem buraco para poder então manter os ingredientes lá dentro, né? Senão não importa o que for lá posto dentro desse tacho, acaba por passar pelo buraco e a pessoa é como se só andou a perder tempo e energia sem sem realmente reter nada disso. E a terceira condição é o tacho ao contrário, que é a mente fechada. É a pessoa que pensa que já sabe tudo, não tem que aprender nada. Pronto, até pode sentir uma certa necessidade de ter que aprender alguma coisa, mas nunca vai estar a demonstrar isso. Porque lá está, tem que demonstrar que sabe, e que é confiante, e que não sei o quê, e isso, pronto, no mercado de trabalho é muito interessante. Muitas vezes a pessoa está a ser falsa, está a ser falsa consigo própria e com os demais. Agora pode aprender ao longo do caminho, não quer dizer que tenha que recusar as oportunidades, né, que já Richard Branson chegava a falar, né, se uma pessoa tiver uma oportunidade e não sabe como exercer esse tipo de funções, não diga que não, aceita e aprende ao longo da experiência, né? Todos nós somos humanos, todos nós temos capacidade para erro, né? Agora, à medida que a gente erra, também temos que ter a capacidade de ser humildes e aprender com esses erros. Não é? Só assim que a gente consegue evoluir, não é pensar que nós já sabemos tudo e que chegamos lá e fazemos e acontecemos e é é um bocado essa ideologia falsa que nós temos muitas vezes no mercado de trabalho hoje em dia. Enquanto que aqui realmente está a chamar a atenção então para manter-se com esse espírito de curiosidade, manter-se curiosos pela vida, querer aprender alguma coisa, mesmo que vocês não estejam agora a empreender uma fase nova da vida. Bem, estamos todos a passar por uma fase nova. Mas aqui realmente está a estimular uma certa curiosidade por aprendizagem. É preciso ter cuidado com os tais bloqueios dessa aprendizagem. Lá está, e então daí a analogia do tacho. Quer seja, lá está, sujo, roto ou virado ao contrário, né? Tenham em atenção como se calhar nas vossas vidas podem ter se calhar certas ideias pré-concebidas, podem não ter afinidade com os temas que são discutidos ou simplesmente têm uma mente fechada que não está a permitir aprender alguma coisa. Então, esse aí é logo o tema principal está aqui, mas aqui é onde está o momento presente, onde começa a nossa aventura. A tendência é então seguir para esta energia. O chamado para onde está a ir é realmente tomar iniciativa por si próprios. Esta é a carta do Rei de Paus, que é o líder nato. É aquela pessoa que toma iniciativa, que não espera que as coisas aconteçam, né? Que não sabe se vai acontecer ou não, né? Vai ter que tomar responsabilidade, tomar iniciativa em fazer as coisas acontecerem. Então, novamente, aqui estou a ver isto aqui como uma fase de iniciação, na verdade.
Acho que talvez muitos de vocês, balança, estejam a passar este ano por uma fase de iniciação, onde estão a ganhar mais poder pessoal e reconhecimento do vosso poder pessoal, porque andam a cultivar os vossos conhecimentos e a vossa curiosidade ao analisar os tais preconceitos ou ideologias que impedem a aprendizagem. Né? Muitas vezes, sobretudo quando já chegamos a uma certa idade da vida, as pessoas estão tão enraizadas naquilo que pensam, nas suas crenças, inclusive se são crenças falsas ou crenças limitativas, né? É ter a capacidade de observar isso e, de forma racional, poder então separar o joio do trigo. Basicamente é isso, mas poder então ver quais são as dificuldades de aprendizagem que cada pessoa enfrenta na vida, para então tomar responsabilidade por si próprios e tomar a liderança necessária para poder fazer com que as coisas aconteçam. Lá está, quer seja iniciar um curso, iniciar uma atividade qualquer que ajude a desenvolver e estimular as capacidades intelectuais, mas de educação e aprendizagem, além dos bloqueios comuns, que é esta história do tacho que eu estava a falar. É uma analogia engraçada, mas realmente encaixa muito bem aqui nesta história, porque muita gente não chega a este estado e mantém-se um aprendiz para toda a vida, basicamente. E não é mau, mas há que encontrar o equilíbrio entre os dois. Já não sei quem falava que um dos problemas do mundo é que nós separamos os guerreiros dos educadores, né? Enquanto que os verdadeiros educadores são guerreiros em si. Porque estão a desafiar o aprendizado, estão a desafiar aquilo que nós pensamos estar cimentado, estar erguido sobre verdades, né? É por isso que a ciência tem sido bastante importante, porque realmente questiona coisas que a gente já pensava de antigamente. E então, ao questionarmos esses aspectos, científica, bem, começa com uma filosofia, mas eventualmente vai ter que ser comprovado cientificamente. E aí, pronto, nós na nossa vida comum não utilizamos essas técnicas ou essas coisas científicas ou mais aprofundadas, pelo menos a maior parte das pessoas não o faz, mas podemos aprender com a vida em realmente tomarmos uma certa iniciativa de desenvolvermos as nossas capacidades, se nós permitirmos então sermos estudantes. Sermos os estudantes para nos tornarmos os mestres. E o mestre é o estudante, porque constantemente encontramos mestres, mas nós próprios somos mestres de outros. E é assim que o conhecimento acaba por ser partilhado e desenvolvido, e o conhecimento é a única coisa que realmente podemos partilhar, que enriquece a todos. E acho que é nesse sentido que a nossa civilização, a nível do coletivo, tem vindo a desenvolver. Ainda temos certos bloqueios, por causa desses tais 3 bloqueios que existem a nível do aprendizado, mas se nós formos humildes o suficiente para podermos ser educados, mas também temos consciência do nosso aprendizado e da nossa mestria para podermos utilizar isso a favor, então aqui temos algo muito poderoso em jogo, né? Ok. Temos, para complementar a energia do rei de paus, temos Perthro. E Perthro realmente, bem, é normal em parte, porque assim, vai ser necessário encontrar um certo equilíbrio entre essa capacidade de liderança, né? Porque isto aqui é uma energia bastante associada à energia de Marte, né? Uma energia bastante ligada com o fogo, com a atividade, é o divino masculino, enquanto que aqui temos a energia do divino feminino, mas está em Merkstave, está ao contrário. Então há uma dificuldade em poder equilibrar as polaridades. Há talvez uma tendência para uma energia excessiva, a energia yang excessiva. Então a energia divina masculina, quer seja um homem, quer seja uma mulher, né? Porque isto aqui eu falo em termos de polaridades, em termos das energias.
Então, inclusive, uma mulher pode ter a energia do rei de paus em si e um homem pode ter a energia de Pertro em si. Isso aí é relativo, né? É tudo a interpretação dessas energias e dessas polaridades, como eventualmente podem afetar a nós próprios, na nossa psique e no nosso percurso de vida. Então aí realmente acho que há um certo bloqueio a nível intelectual, onde a pessoa está a racionalizar demasiado sobre certas coisas. Às vezes as pessoas entram de tal forma obcecada a tentar aprender alguma coisa que acaba por distanciar-se emocionalmente da razão pela qual realmente o está a fazer. E acaba por ser uma coisa de raciocínio, uma coisa lógica, e a pessoa toma ação em relação a isso, mas muitas vezes vai levar a algo vazio, porque realmente a pessoa tem que preencher isso com a sua energia intuitiva e de amor e de feminino divino, uma energia mais vulnerável, mais empática e que tem a ver com as nossas emoções, não é só com a nossa razão, com o nosso fogo, com a nossa vontade, né? É preciso encontrar um certo equilíbrio entre o fogo e a água, né? É aí que está o verdadeiro equilíbrio e a alquimia. Então está aqui algo muito poderoso, mas agora é preciso tentar equilibrar as polaridades dessas energias. É um grande processo de integração que talvez muitos de vocês, balança, tenham estado a passar ou vão passar ao longo deste ano 2026. Há aqui ainda certos aspectos que realmente agora deu-me assim uma coisa, mas pronto. Estava aqui a tentar aprofundar certos aspectos, mas esqueci-me onde eu queria chegar com isso, porque realmente. Sim, já sei onde é que eu queria falar. Porque estamos a falar de balança, então balança tem como planeta regente Vênus. Então Vênus, em parte, está associado com a energia de terra, mas também com a energia de ar. E, no fundo, acaba por ser uma energia bastante associada com as emoções. Está muito associada com o amor, mas também com o fluxo de amor e de abundância nas nossas vidas. Então, realmente, para poder melhor usufruir desta experiência, os Libras ou Balanças têm que sentir um certo alinhamento com o seu planeta regente, com Vênus. Então sempre tentar procurar a beleza e a harmonia em tudo o que veem, em tudo o que façam, e não só seguir com essa com o fogo, né? Com essa energia vital, que é importante, né? E uma pessoa tem que impulsionar e seguir em frente, mas é preciso também encontrar o tal equilíbrio com aspectos mais emocionais, mais empáticos, respeitar a si próprios e aos demais ao longo do caminho. E isso aqui, então, está aqui uma energia bastante poderosa, né? Logo aqui em jogo. Chegamos ao desafio, que é a relutância ao chamado. Temos, então, uma carta. Esta aqui, na verdade, tem dois sentidos. Dois sentidos tem vários sentidos, mas eu associo geralmente dois sentidos, um positivo e um negativo. Por um lado, isto tem a ver com uma certa estratégia. Então, aqui tem a ver com o desenvolvimento de uma estratégia, sim. Mas também tem a ver com sabotagem. Então, às vezes, aquilo que a gente pensa ser uma estratégia para o nosso bem é muitas vezes aquilo que acaba por nos dificultar. Porquê? Porque nós não temos acesso a toda a informação e muitas vezes somos levados pelas expectativas, pelos nossos sonhos, pelas nossas ambições e acabamos então por sabotar a nós próprios nos nossos envolvimentos. É que agora vou tirar um curso e vou ter um certificado e vou fazer isto e aquilo e vou arranjar um trabalho e vou ganhar dinheiro e vou fazer aquilo que gosto toda a vida e não sei o quê. Pumba. Está bem que tira o curso e depois nada corre como quer. Ou então vê-se com dificuldades para tirar o curso e quando acaba não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem oportunidades. Quantas pessoas não passam por isso, né? Sobretudo os jovens, né, ficam em casa até aos 25, até aos 30 anos, universidades, cursos, diplomas, etc. e não sei o quê, e depois quê? Né? Muitas vezes tudo aquilo pelo qual trabalharam tem sido afinal não uma preparação, mas uma autossabotagem ao seu verdadeiro potencial.
E isso em si não é algo negativo, é uma oportunidade para ganhar experiência e para poder aprender a ganhar uma certa força na adversidade, porque é aquilo que pode vir a servir de catalista para ganhar um novo sentido de propósito na vida. Então lá está, não é só o seguir a sua ambição e esse fogo e etc., mas tentar equilibrar então esse fogo com a água, com as emoções e com a intuição, para poder encontrar um certo equilíbrio. A experiência da vossa vida já tem vindo a ensinar isso, e agora a pessoa tem que repor em causa, então, como essa história do tacho pode estar em ação na sua vida, e com isso tentar trabalhar neste aspecto. Porque a dificuldade vai estar realmente em poder ver até que ponto nós às vezes andamos a sabotar a nós mesmos ao tentarmos planificar demasiado como é que a nossa vida deveria de ser, né? Nós planificamos, ei, agora vamos fazer isto, depois aquilo, depois aquilo outro, depois não sei o que, não sei o que mais, e muitas vezes as coisas saem todas de avesso, a pessoa acaba por ficar frustrada, as expectativas não são cumpridas, os objetivos não são cumpridos, e pronto, isso aí dificulta todo o processo, mas faz parte da aprendizagem. E essa mesma aprendizagem é aquilo que eventualmente traz mais propósito à pessoa, porque ela vai conseguir ver em si própria onde é que ela está a fazer essa tal sabotagem. Quem é que ela está a tentar provar o quê a quem? Né? Ou onde é que está a bloquear-se a si própria, onde é que ela não está ligada com as suas emoções e a sua intuição, onde é apenas fogo e não o equilíbrio, né? É aí que está realmente o centro da questão, né? E já balança em si, procura sempre equilíbrio e harmonia. E aqui temos um jogo entre o fogo e a água bastante pronunciado. Apesar desta aqui ser uma carta de ar, né? O Sete de Espadas é uma carta de ar, então tem a ver com aspectos mentais, é aquilo que nos prende a nível mental. E aqui também tem a ver com mental, mas aqui é aquilo que eu estava a falar em termos da aprendizagem. Enquanto que aqui é já a parte do plano que uma pessoa exerce, e esse plano, os passos que a pessoa se calhar definiu, são ilusórios ou não estão completos. Mas pronto, mas faz parte da experiência, porque a pessoa tem que tentar, eventualmente falha e volta a tentar outra vez, e é assim que vai refinando o seu processo, não em vista à autossabotagem, mas poder aprender onde é que tem os tais mecanismos na mente que estão a impedir a pessoa de poder utilizar uma certa estratégia que lhe dê propósito na vida, né? E então realmente está aqui o desafio em si, né? É poder perceber-nos a nós próprios, onde é que nós estamos a sabotar a nós mesmos e as nossas expectativas, pronto, e o nosso desenvolvimento, pois para podermos seguir em frente, isso pode ser um catalista, pode ser aquilo que inicia basicamente o processo, que nos ajuda a alinhar com um propósito maior, né? É quando as pessoas às vezes falham constantemente em volta de certas coisas que eventualmente podem decidir mudar alguma coisa, né? Não é continuar a repetir, é como Einstein dizia, né? Que a loucura é continuar a fazer as mesmas coisas sempre e esperar resultados diferentes. E é um bocado assim, exatamente. A pessoa está a tentar. Então, mas espera aí, será que a pessoa já pensou mudar a sua estratégia? Já pensou em mudar a sua perspectiva sobre aquilo que tem estado a fazer? Né? A pessoa às vezes não muda nada e está a esperar resultados diferentes. Então as coisas, claro que não funcionam. Então aí está o repor isso em causa. E podemos olhar em nós mesmos onde é que está essa sabotagem que nós andamos eventualmente a exercer em nós próprios. Está muito aqui associado a energia do arquétipo do trickster. O trickster, pronto, é o... Como é que se traduz isso em português? Trickster é o malandro, aquele que engana, aquele que aproveita-se das pessoas. Não é que se aproveita das pessoas, é que o trickster é o que faz...
como é que é dizer? Tenho que encontrar os termos em português, que é para ser mais fácil poder exprimir essas coisas. Mas pronto, mas o Trickster é um bocado aquela história do deus Loki, né? Loki, que é aquele que diz mentiras, ou que faz certas praxes, né, aos outros, e é tudo uma brincadeira e tudo não sei quê, mas afinal são brincadeiras muitas vezes de mau gosto. E então há aqui essa história um bocado deste arquétipo, onde às vezes nos enganamos a nós próprios, porque estamos sempre a puxar entre extremos em vez de tentar integrá-los e harmonizá-los. Mas pronto, este desafio então há realmente que rever até que ponto as vossas estratégias ou os vossos planos coincidem com a realidade, ou são apenas ideias ou sonhos ou expectativas que possam ter para as vossas vidas, que eventualmente possam estar a prejudicar-vos, né? E é aí que é preciso repor em causa para ganhar um novo sentido de propósito e encontrar uma renovação, uma certa força para poder impulsionar para a frente. E ao sentirem essa energia que vos impulsiona para a frente, tentar equilibrar isso com o autocuidado, com o ligar-se às vossas emoções e à vossa intuição também. A solução ou conselho final, onde está aqui então o mentor, tem a ver com o 9 de paus. Então, novamente, energia de fogo, só que esta aqui é muito diferente. Esta aqui geralmente está associada com a Quiron, que é o guerreiro ferido, ou o curandeiro ferido, aliás, The Wounded Warrior, Wounded Healer. E pronto, porquê? Porque esta carta, basicamente, aqui, bem, temos este senhor, mas isto aqui geralmente representa, ou pelo menos no sentido tradicional, o 9 de paus, tem a ver com alguém que volta da batalha, continua a proteger a sua fortaleza, mas enquanto está lá, está a trabalhar na sua recuperação, está a trabalhar na sua cura, está a curar as feridas das batalhas. E então realmente acho que está-me a parecer que este ano 2026 é como que uma revisão que muitos têm por fazer às suas vidas, para tentar detectar em parte onde é que esta sabotagem possa estar a ocorrer, mas até que ponto às vezes andamos divididos entre estas polaridades. E com isso tentar integrá-las com o autocuidado, com o permitir-nos observar, o permitir-nos fechar com os ciclos, né? Temos aqui depois também o número 9, 2025 era um ano 9, então ainda estamos a fechar com certos ciclos que já não nos servem na vida. E então a pessoa tem que conseguir integrar essas experiências, poder aceitá-las, poder vê-las, quando possível, com carinho, e não vê-las como uma sabotagem à sua existência. Tudo serve para ajudar a pessoa a poder desenvolver-se, a poder progredir. Então este ano, lá está, é um ano de transição, ainda muitos estamos a fechar com certos ciclos, e é uma oportunidade para poder curar internamente certas feridas que já vêm do passado, possivelmente, que têm a ver com essas tais expectativas, com esses tais sonhos que muitas vezes temos, mas que não conseguimos realizar porque não estão enraizados na realidade. É aí que muitas vezes a pessoa tem que deixar o orgulho de parte e tem que ser humilde o suficiente para poder permitir-se aprender alguma coisa de novo, e tentar equilibrar entre o seu espírito de liderança, mas também com a sua calma interna e a sua intuição. Nem tudo é racional, nem tudo é impulsionado pela ambição ou pela força de vontade, mas é a pessoa, é a responsabilidade interna de nutrir a si própria, de cuidar de si própria e de poder então ligar-se não só a essa ambição, mas com algo profundo que tem em vista o equilíbrio e a cura. Porque acho que um grande objetivo aqui, como é um fecho de ciclo,
é acabar, é deixar ir muita coisa que já não nos vai servir para a próxima etapa, e isso obviamente requer todo um processo de integração e de cura e de libertação e de limpeza. A pessoa pode inclusive sentir como se estivesse a fazer sabotagem a si própria, né? Então, mas lutei anos e anos para poder chegar aqui e não sei o quê, não. Mas até que ponto é que isso tem vindo a servir? Até que ponto realmente a pessoa tem estado a ser feliz e alinhada consigo própria e com o seu propósito? Essa é uma grande lição que temos a aprender ao longo deste ano, sobretudo talvez aqui para o arquétipo de Libra, porque está sempre à procura desse tal equilíbrio e da harmonia, e às vezes há uma certa dificuldade entre tomar iniciativa pela sua vida e o simplesmente retrair-se e ter esse tal autocuidado, não ter nada a provar ao mundo, né? E é aí que às vezes está esse conflito que leva à autossabotagem. É preciso encontrar esse equilíbrio entre o momento de tomar ação e o momento de poder descansar e poder recuperar, né? Barcano, mas ao contrário. Então, para complementar aqui o curandeiro ferido, temos dificuldade em poder manifestar os sonhos e aquilo que se quer. É preciso não só criar aquilo que se quer, mas é preciso cuidar. Então há talvez uma energia de querer que as coisas aconteçam já e rápido e etc. Mas é um processo lento, é um processo que vai tardar o seu tempo e é preciso continuar a limpar as feridas, por assim dizer, com emoção, com cuidado, e poder gerir o fogo interno, né? Porque vai haver se calhar momentos onde a pessoa se sente impulsionada a ter que tomar uma ação e tem que ser e faz e acontece e etc. Mas é um processo lento, tem que ainda desfazer-se de certas coisas do passado e no meio desse processo poder realizar onde eventualmente possa estar a sabotar os seus sonhos ou a prejudicar-se a si própria com essas estratégias ou com essas ideias que não estão bem enraizadas e cimentadas na realidade. Daí essa tal dificuldade em manifestar isso, mas com paciência, porque para poder eventualmente manifestar isso, a pessoa tem que estar livre de, ou pronto, tem que limpar e curar-se de coisas que já não servem, né? E não é de um dia para o outro. Uma pessoa se calhar passou 10 ou 20 anos num relacionamento, no mesmo trabalho ou na mesma empresa, etc. E agora tem uma mudança na sua vida, onde está a aprender algo novo e tem que tomar uma certa iniciativa pela sua vida. Pode estar impulsionado e com vontade de poder fazer isso, né? Mas ainda tem que aprender com integrar a sabedoria e a aprendizagem que teve da sua experiência passada. É aí que está esse tal fecho de ciclos. É por isso que estão, a não ser estes dois estão a olhar para a frente, estão concentrados no momento presente, estes estão concentrados no passado. Estão a olhar para aquilo que aconteceu e para as feridas também que aconteceram. E daí que estão a impossibilitar a manifestação ou a criação de algo na vida. Por isso tenham paciência, trabalhem em vocês, porque a mensagem final, que é o tema geral da leitura, temos aqui o Rei de Ouros, ou Rei de Pentáculos. Então isto é muito positivo porque realmente tem a ver com o ter recursos e saber como utilizá-los. E é algo que não vem de agora. Lá está, para complementar aqui o rei, temos Hiera. Então Hiera é a colheita. É aquilo que semeamos, é aquilo que eventualmente colhemos. E então estes estão a olhar para trás, para o passado, aquilo que foi feito, os sonhos perdidos, por assim dizer, a sabotagem que foi realizada e as feridas que sobraram destas lutas, né? E agora está uma oportunidade para poder aprender com isso e integrar isso e eventualmente realizar o seu potencial ao reconhecer os seus recursos, a sua abundância e como todo esse aspecto negativo, por assim dizer, fez parte também do adubo necessário para poder levar a uma boa colheita, não é? A gente temos dificuldades muitas vezes na vida em ver isso, a gente associa coisas a boas ou más,
Agora, a gente muitas vezes não interpreta as coisas más como uma etapa necessária, né? É como, eu não gosto do inverno, tá bem, mas o inverno faz parte dos ciclos naturais da natureza e ajudam a encontrar o equilíbrio na natureza e a renovação necessária que acontece, né? E isso tudo tem-nos coisas por ensinar na vida. E é com isso que a gente tenta entender como esses ciclos naturais acabam por estar representados nas nossas vidas também. Então há aqui bastantes ainda aspectos por resolver do passado. Acho que é um tema que vai se desenvolver muito ao longo deste ano, 2026, onde ainda há o fecho do ciclo, pronto, o fecho de um ciclo não acaba já não acabou dia 31 de dezembro de 2025, né? Nós não somos robôs, há pessoas que se calhar já acabaram, outras estão por acabar e outras que ainda se calhar vai durar até ao fim do ano, até que realmente sentirem se calhar a sua transformação, a sua libertação. Agora, quanto mais relutantes estivermos à transformação, mais eventualmente vamos sofrer, porque estamos a pegar-nos demasiado àquilo que foi e não àquilo que é ou àquilo que poderá vir a ser. E é aí que a pessoa tem que ganhar consciência até que ponto os seus sonhos ou as suas estratégias têm vindo a sabotar a si próprios e acaba por lhe tirar força e sentido de propósito na vida. É aí que a pessoa vai ter que se libertar dessas coisas, desse apêndice, né, que foi acumulado ao longo do passado, e agora a pessoa tem uma oportunidade para poder ver isso e poder então cuidar de si, poder curar-se. Vai tardar tempo, não vai ser de um dia para o outro que vai ser manifesto, mas há oportunidade para poder encontrar um certo equilíbrio e continuar a trabalhar em si, tanto como aprendiz como mestres. E esse aí é que é realmente uma missão e um trabalho profundo que a pessoa tem a realizar, só assim. Pronto, faz parte do processo. É por isso que este ano é um ano de transição, não é de um dia para o outro que as coisas mudam. É preciso ter paciência, continuar à procura desse tal equilíbrio e harmonia, conseguir integrar os tais aspectos que vêm do passado, as aprendizagens, né? E eventualmente ver onde é que nós tínhamos essa tal sabotagem em ação para permitir libertar-nos e curar-nos disso, para ganharmos a experiência e a aprendizagem necessária para integrar estas energias. Aí então virá a abundância, pode ser física, pronto, geralmente isto aqui é algo manifesto, é algo que vai ser real em si, né? É o manifesto em si. Agora pode ser dinheiro ou pode ser outras coisas, não quer dizer que seja dinheiro, é recursos e abundância e a capacidade para poder utilizá-los. Não é como ganha o Euromilhões, sim, mas muita gente depois vai à falência com o Euromilhões. Porquê? Porque não foi educada para poder gerir os seus recursos. Enquanto que aqui não é, a pessoa consegue chegar a esta energia do Rei de Pentáculos, mas o Rei de Pentáculos, ou Rei de Ouros, é aquele que sabe utilizar os seus recursos, né? Não utiliza mais do que aquilo que tem e sabe como dinamizar isso a favor. É por isso que é necessário esta integração desta aprendizagem, porque a pessoa não aprende e não importa chegar ao Rei de Pentáculos por quanto tempo é que isso vai durar, não é? É daí que está a tal aprendizagem sobre a colheita. Aquilo que nós semeamos é aquilo que nós colhemos. Pode tardar o seu tempo e inclusive as coisas más, por assim dizer, trazem-nos a experiência necessária para podermos integrar sabedoria, conhecimentos e eventualmente sabedoria, não é? É aí que está aqui o tema geral desta leitura. E tudo isso é realmente para ter em vista a cura, o equilíbrio, a harmonia. E pronto, esta leitura no geral é bastante positiva, né? Pronto, aqui o tema realmente é o aspecto sombra em relação ao trickster, em relação ao o trapaceiro. Aí aqui está. Era o tema, o termo que eu costumo utilizar como definição do trickster é o trapaceiro. Agora que finalmente me lembrei, que não é que seja mau em si, né? O trapaceiro não é que seja mau, ele gosta de fazer, pronto, de pegar rasteiras à pessoa porque é engraçado. E muitas vezes não são os demais, somos nós próprios connosco mesmos. E é aí que é preciso ganhar consciência de onde é que este arquétipo possa estar em ação em nós.
Nós dizemos, não, não, isso é só nos outros. É só nos outros, não. Se está nos outros é porque nós também o temos em nós próprios. E ao ganhar consciência desse arquétipo, que nós conseguimos então entender qual o seu papel na nossa vida. Agora, a gente simplesmente excluir esse arquétipo ou essa energia da nossa vida vai fazer com que atue sempre no nosso inconsciente. E depois as coisas nunca saem como uma pessoa quer porque está a negar parte de si própria, que acaba por dominar a parte do teatro, né? A parte da drama da vida. Com isso, acho bastante interessante. Vai ser um processo longo e demorado, mas acho que a recompensa realmente é muito boa, porque pode levar à integração da pessoa muito mais profundamente, a tal equilíbrio, fogo e água, aprendiz e mestre. Está aqui uma coisa muito importante. O adversário, por assim dizer, somos nós próprios, o nosso trapaceiro interno, esse arquétipo, que é aquilo que eventualmente nos leva às feridas e à falta de manifestação. Mas agora há uma oportunidade realmente de fechar certos ciclos, podemos curar-nos a nós próprios e eventualmente podemos manifestar com mais sabedoria pronto, aquilo que a gente quer manifestar, aquilo que a gente quer criar na vida. Que esse aqui é o tema geral da leitura, realmente, onde há recursos, há abundância e aquilo que nós semeamos é aquilo que eventualmente será colhido. E pronto, e com isso acho que a leitura está feita, está bastante interessante. Espero que tenham gostado e que tenham um ótimo ano 2026, que comece bem, né? Mantenham-se curiosos, tentem integrar não só a vossa ambição, mas as vossas emoções e intuição também, para eventualmente conseguirem discernir por entre a vossa psique para ver onde é que esse aspecto sombra do trapaceiro possa eventualmente estar em ação. Que só assim é que conseguem libertar-se disso e permitir a cura e a revelação do vosso potencial manifesto aqui na Terra. Ok? Tudo muito bom. Desejo tudo melhor. Passam um ótimo mês. Até daqui umas semaninhas. A gente depois então já estaremos em contacto. Tudo bom para vocês.